Bom dia, companheiros e companheiras, amigos e amigas. Estamos aqui hoje para falar sobre o feriado que passou há poucos dias, que é o dia 21 de abril. A gente tem um feriado dedicado a Tiradentes. E muita gente não sabe o porquê Tiradentes e por que esse feriado. Infelizmente, isso aqui. A gente sabe até quando há o Halloween, né? Os jovens sabem muito sobre o Halloween, que é uma importação norte-americana. Então, o dia 21 de abril é dedicado a Tiradentes, que foi considerado mártir da independência do Brasil, porque foi assim oriundo, o Tiradentes, de um movimento que planejava separar o Brasil de Portugal, que o Brasil deixar de ser colônia, e tinha uma série de coisas para realizar como governo. E esse dia é um dia muito interessante que vale a pena refletir. Sucede que ele obscurece outros movimentos muito importantes, né? Como os Palmares, o Quilombo dos Palmares, que ainda não era independência, que era um período colonial, mas era uma emancipação, e principalmente da Revolução Pernambucana. Tem vários outros, né? A Revolução dos Alfaiates, vários outros movimentos foram muito importantes. Mas, sem dúvida nenhuma, a Revolução Pernambucana, aqui perto do nosso Pernambuco, quando Alagoas ainda fazia parte de Pernambuco, que foi exatamente em 1817 que Alagoas se emancipou por consequência da Revolução Pernambucana, ela tem um valor muito, talvez, mais importante que a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência, que é o ato de você revelar segredos, daí o nome Inconfidência, que foi em Minas Gerais, né? A Inconfidência Mineira foi um plano muito bonito, idealista, mas ela não tinha um planejamento estratégico, não tinha uma diretriz. A Revolução Pernambucana, ela teve governo, teve durante algum tempo, alguns meses, ele estava exatamente com o domínio dessa parte norte do Brasil, né? E a emancipação de Alagoas, ela veio em consequência da Revolução Pernambucana de 1817. Mas vamos nos centrar na Inconfidência Mineira e em Tiradentes. A Inconfidência é, inegavelmente, um movimento importante, né, que mereceu esse feriado. E Tiradentes, por consequência, é considerado o herói nacional, o primeiro herói nacional. Hoje tem muitos heróis, porque também aqui é assim, é como medalhas e comendas que são distribuídas à torta e à direita pelas nossas assembleias e câmaras e academias, etc. E muitas vezes isso diminui o prestígio disso. Então, na verdade, a Inconfidência Mineira ela tem uma importância muito relevante, porque ela foi efetivamente, né, o dia do movimento que lutou para que nós saíssemos da tutela de Portugal, deixássemos de ser colônia e tivesse uma vida independente. Então, o que eu observo é que ele, em decorrência, obscureceu outros grandes movimentos que também lutaram pela independência do Brasil, né? Mas Tiradentes, vamos a ela, foi um grupo de idealistas, e então não foi só Tiradentes, temos poetas, temos padres, muitos padres, os padres, por lerem, ele tinha esse cabedal revolucionário, né, comerciantes, intelectuais, Cláudio Manuel da Costa, militares, não é? E eles efetivamente pensavam nessa tutela. E o que foi que eclodiu, qual foi a gota d'água que fez com que se pensasse naquela época no movimento de libertação de Portugal? Sem dúvida nenhuma, o imposto. Você veja que o imposto, né, o quinto do ouro, a derrama, como era chamada. Eu vou explicar o que é a derrama e o quinto do ouro. O quinto do ouro é assim, todo o ouro que era encontrado, produzido, que era encontrado no Brasil, você tinha a obrigação de dar um quinto para a coroa portuguesa, né? E a coroa se beneficiou muito, Portugal se beneficiou muito com o ouro, o ciclo do ouro foi importante, inclusive trouxe o deslocamento do polo econômico que era no Nordeste, com a cana-de-açúcar, né, e para o centro, né, mais exatamente para o sul. Minas Gerais passou a ser, com o ouro, uma movimentação econômica extraordinária.
E o ouro foi diminuindo, né? Você encontrava X toneladas, X quilos de ouro, aliás, né? E depois você passava a ter menos X, menos, porque a tendência não encontrava. Sucede que Portugal não queria saber dessa conversa. Ela queria ter o mesmo imposto, o quinto, do que arrecadava no início do boom do ouro em Minas Gerais. E isso, evidentemente, era através do que se chamava derrama. Entrava nas casas e levava o que tivesse, né? Levava até as galinhas, se fosse necessário, e os patos para pagar o quinto do ouro. E a derrama era implacável. Então já se sabia dessa derrama e da antipatia que ela gerava na população, de forma que isso provocou uma comoção em Minas Gerais e se reuniu esse grupo de idealistas que era um tanto ingênuo, porque você vê, enquanto a Revolução Pernambucana, efetivamente, ela teve um governo, ela passou até a governar, né? Teve a Revolução, teve um governo mantido aqui no Nordeste, no Norte do Brasil, a Inconfidência não chegou a ter, ela foi abortada pela Inconfidência, ou pela delação, não era delação, foi uma espécie de delação premiada, né, do Joaquim Silvério dos Reis, que era um comerciante português, que aderiu à Conjuração Mineira, à Inconfidência Mineira, mas ele ficou com medo e delatou o grupo. E no dia o Visconde Barbacena suspendeu a derrama, né, e mandou prender todos os cabeças, todos os envolvidos, né? Então foram presos. E daí emerge a figura mística, a figura heróica de Tiradentes, porque, segundo se conta, ele trouxe para si a responsabilidade do movimento, né? E essa aura heróica é que o tornou a ser o herói nacional, o grande, o protomártir, o mártir da independência. E então os outros foram degradados, eram pessoas nobres de grande condição, né, para Angola, para a África, né, foram presos, mas Tiradentes foi condenado ao esquartejamento, foi enforcado e depois esquartejado, ou seja, cortado em postes e colocado no trajeto da estrada do Rio para Minas os seus pedaços, né, para que ninguém ousasse mais cometer aquele regicídio, como era chamado o crime contra o rei, contra a coroa, contra o regime português. De forma que Tiradentes tem essa aura, né, e se apresenta, se pinta Tiradentes, parecido com Jesus Cristo, com aquela barba grande, ele era um alferes, era um militar, era um dentista também, né, naquela época ele fazia o serviço que hoje é feito pelos odontólogos, né, e era também um alferes, que é um posto militar. Então ele conhecia essa região do Rio e de Minas, que era a região mais forte economicamente, e ele fazia os contatos. Mas, sem sombra de dúvida, existiram muitos outros inconfidentes que foram presos, foram condenados ao degredo lá na África, mas somente Tiradentes, que avocou para si a responsabilidade, foi vitimado com esse modo triste e horroroso de morte, que é o enforcamento seguido do esquartejamento. Você hoje não sabe nem quem são os descendentes de Tiradentes, a casa foi salgada, etc., porque o Estado é implacável. Então vocês passam a ver como a cobrança de imposto ela funciona como um motor, uma eclosão de movimentos, né? Você vê a Revolução Francesa, os nobres viviam a tripa forra e então era preciso ter dinheiro para manter aquela casta que vivia. É um pouco parecido com hoje, como algumas castas que tem também, né? E essa revolução foi feita por conta dos impostos que ninguém podia pagar. Os camponeses davam os porcos, as galinhas, o seu gado, as suas cabras, etc. Tudo para pagar os impostos e manter aquela corte suntuosa de um pessoal que era chamado os nobres, né? E aí, com um grande problema de seca, né, num determinado momento, o inverno também é rigoroso, então houve a Revolução Francesa. A Revolução Americana, a independência americana, foi o imposto também que a Inglaterra impunha aos seus colonos, né, lá no Novo Mundo. E aí você tem imposto. Aqui a gente também deve considerar que os impostos são pesados e a gente deve colocar a Revolução Mineira, a Inconfidência Mineira, como uma coisa importante. Todo dia se cria imposto, é imposto dos bombeiros, é o imposto sobre a pobreza, é o imposto sobre isso, é o imposto da gasolina, é o imposto, e a gente
Isso tem que ser levado para a população aceitar ou não. Né? O imposto de cartório, o imposto de tudo, tudo tem imposto. Então, o imposto sempre foi um catalisador desses movimentos de rebeldia que existiu ao longo do mundo e não foi também da independência. Então, quem foi que trabalhou pela Inconfidência Mineira junto com o Tiradentes? Então, a gente tem que saber que houve a Revolução Francesa em 1789, que deu exemplo, aqueles enciclopedistas, o livro, olha o livro, e tem gente aí querendo taxar livro. Eu realmente acho, seria cômico se não fosse trágico, né? Taxar livro, imposto sobre livro, né? É um horror. Né? Então, os enciclopedistas, Diderot, né, Montaigne, Voltaire, influenciaram muito a intelectualidade, principalmente todo esse pessoal que lia alguma coisa, não se lia muito, mas se lia. Os que liam livros, eles tinham essa consciência de que o Brasil precisava se libertar da tutela de Portugal. Né? Você tinha a maçonaria, que também foi um motor importante, né? Essa associação. Os maçons eles tinham, né, esse pensamento também de libertação, né, os maçons, a igreja, né, os padres que liam também, né, porque o padre era um desses leitores que existiam das obras dos enciclopedistas na época. Né. Então você tem a intelectualidade que aderiu a isso e a Inconfidência Mineira entronizou então Tiradentes. Né. Aliás, diga-se de passagem, não foi de início, porque Tiradentes até o século XIX era considerado um traidor. A coroa portuguesa o considerava um traidor. Né? Ele foi penalizado com exatamente o crime máximo de regicídio que existia e foi esquartejado, como a gente viu. Então, a Inconfidência ela deixou muitas lições, inclusive isso. O que queria a independência? O que queria a Inconfidência? Ela queria universidades, escolas para a população, universidades para a população, mas não falava na escravidão. A Revolução Pernambucana de 17 falava na eliminação da escravidão. Então, queria exatamente esse projeto de Brasil que todos nós queremos, um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto que coloca o Brasil, não é, competindo com as nações mais desenvolvidas, porque nós temos território, nós temos população, nós temos recursos naturais que outros povos não têm. Então, é essa a questão da Revolução e Tiradentes emerge como símbolo. O símbolo é importante, o herói é importante. No caso eu nem digo que todos os heróis consagrados são heróis, mas esse é um herói porque ele exatamente divulgava aquilo que nós queremos, um país grande, um país justo, um país democrático, um país que pode premiar os seus habitantes com aquilo que é fundamental: educação, saúde, emprego, renda, etc. E essa é a lição que fica da Inconfidência Mineira. Posso concluir?